Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus, preparado para nossas leituras diárias de hoje. Feche os teus olhos, vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus, e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te dou graças por teu amor, por tua infinita bondade e misericórdia para conosco. Que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra para nossas vidas, mediante as leituras diárias que fizermos, Senhor, nesse dia de hoje. Nos ajude. Senhor, venha renovar as forças de cada um que está aqui comigo, ouvindo a tua palavra, colocando as suas mãos, Pai, em suas necessidades, Senhor, onde necessita do teu agir, seja no casamento, seja na vida dos filhos, seja no processo, Senhor, que alguém estiver enfrentando na justiça, seja problema de saúde, Senhor, alguma enfermidade, não sei, mas que a tua mão venha, Senhor, suprir, resolver, trazer cura, trazer prosperidade, Senhor, para a vida de cada um que está necessitando do seu agir. Eu te amo e te louvo, pois o Senhor é um Deus bom, que tem mostrado que está conosco todos os dias aqui, Senhor, desse propósito anual. Nos ajude. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias estão em Lamentações, capítulos do 1 ao 5, Salmo 137, 1 Pedro, capítulo 4. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, diz assim: Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levada ao exílio, vivia entre as nações, sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram, em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião planteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza, por causa de seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram passagem. Sem forças fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honraram agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria seu fim. Sua queda foi surpreendentemente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão. E para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem. Todos vocês que passam por aqui, olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados no jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em seu pescoço. Em meu pescoço colocaram. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam. Convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lugar. A Virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. O Senhor é justo, mas eu me recebi contra a sua ordem. Eu me rebelei contra a ordem do Senhor. Ouçam todos os povos. Olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde. Lá fora a espada todos consomem. Dentro impera a morte. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia. Eles se alegram com os que fizeste. Quem dera trouxesse o dia que anunciaste, para que eles ficassem como eu. Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti. Faze com eles o que fizeste comigo, por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Capítulo 2. O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira, lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira destruiu as fortalezas da filha de Judá. Derrubou ao chão e desonrou seu reino e os seus líderes. Em sua flamejante ira cortou todo o poder de Israel.
retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo. Queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como o inimigo preparou seu arco, como o adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo o que era agradável contemplar. Derramou sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo. Ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. Ele destroçou a sua morada, como se fosse um simples jardim. Destruiu seu local de reuniões. O Senhor fez esquecidas em Sião suas festas fixas e seus sábados, em seu grande furor, e rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou seu altar e abandonou seu santuário, entregou aos inimigos os muros dos seus palácios, e eles deram gritos na casa do Senhor, como faziam nos dias de festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. Esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem. Juntos eles desmoronaram. Suas portas caíram por terra. Suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações. E a lei já não existe. Seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio. Despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar. Minha alma está atormentada. Meu coração se derrama. Porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles clamam às suas mães, onde estão o pão e o vinho, ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos. E suas vidas desvanecem nos braços de suas mães. Que posso dizer a seu favor? Com que posso comprá-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la a fim de trazer-lhe consolo? Ó Virgem, ó cidade de Sião, sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o cativeiro. As mensagens que ele lhe deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzam seu caminho batem palmas. Eles zombam e maneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. É esta cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. Todos os seus inimigos escacararam a boca contra você. Eles zombaram, rangem os dentes e dizem: nós a devoramos. Esse é o dia que esperávamos, e eis que vivemos, até vê-lo chegar. O Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito havia decretado. Derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. O coração do povo clama ao Senhor, ó muro da cidade de Sião. Corra como um rio, as suas lágrimas de noite, não se permita nenhum descanso. Não dê repouso à menina dos seus olhos. Levante-se e grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome, nas esquinas de todas as ruas. Olha, Senhor, e considera a quem trataste dessa maneira. Deverão as mulheres comer seus próprios filhos, que elas criaram com tanto amor? Deverão os profetas e os sacerdotes serem assassinados no santuário do Senhor? Jovens e velhos espalham-se em meio ao pó das ruas. Meus jovens e minhas virgens caíram mortos à espada. Tu os sacrificaste no dia da tua ira. Tu os mataste sem piedade, como se fez convocação para um dia de festa. Convocaste contra mim terrores por todos os lados, no dia da ira do Senhor. Ninguém escapou, nem sobreviveu aqueles dos quais eu cuidava, e que eu fiz crescer. Meu inimigo destruiu. Capítulo 3. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impediu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse. Quebrou os meus ossos. Ele me cintilou e me cercou, de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, com os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes, mesmo quando chamo o grito por socorro. Ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu companheiro. Impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombavam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou minha paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi. Bem, como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto sobre o pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão.
Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tantas desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não perdoastes. Tu te cobristes de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondestes atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós, sofremos terror e ciladas, ruínas e destruição. Rio de lágrimas corre dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche minha alma de tristeza. Que pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como a um passarinho, procuraram fazer minha vida acabar na cova, e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça, e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei, e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa, e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a teu cargo a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança deles. Todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouvistes os seus insultos. Todas as suas ciladas contra mim. Aquilo que os meus inimigos sussurraram e murmuram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme o que as suas mãos têm feito. Coloca um véu sobre seus corações, e esteja a tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria, e elimina-os de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Capítulo 4. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro. Hoje são considerados como vasos de Baal, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas passam necessidades nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A condição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que rubis. A sua aparência lembrava safiras, mas agora estão mais negros do que o carvão. Não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos. Agora aparecem madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morrem de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinham seus próprios filhos. Se tornam sua comida. Quando o meu povo foi destruído, o Senhor deu razão total à sua ira. Derramou a sua grande fúria. Ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos, por causa dos pecados dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Hoje, eles tateiam pelas ruas como cegos, e tão sujos de sangue estão, que ninguém ousa tocar em suas vestes. Vocês estão imundos, o povo grita para eles. Afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e andam errantes, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. O próprio Senhor os espalhou, ele já não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. Nossas torres Ficávamos à espera de uma nação que não podia salvar-nos. Cada passo nosso era vigiado. Nem podíamos caminhar por nossas ruas. Nosso fim estava próximo. Nossos dias estavam contados. O nosso fim já havia chegado. Nossos perseguidores eram mais velozes que as águias nos céus. Perseguiam por todas as montanhas. Ficavam de tocaia contra nós no deserto. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas. E nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz, mas a você também será servido cálice. Você será embriagada, e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, o seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio, mas você, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Capítulo 5. Lembra-te, Senhor, dos que tem acontecido, de tudo aquilo que tem acontecido conosco. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos de pai. Nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos
pagando. Aqueles que não perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemos-nos ao Egito e à Síria para conseguir pão. Nosso país pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós, e não há quem possa livrar-nos de suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada no deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens na cidade de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos. Os meninos cambaleiam sobre o fardo de lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa saiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. E por esse motivo nosso coração desfalece. E os nossos olhos perdem o brilho. Tudo porque o monte Sião está deserto. E os chacais perambulam por ele. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo, então, te esquecerias de nós? Porque haveria de desampararmos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já nos tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Salmos 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderia cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira, que a minha mão direita define? Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da minha boca. Se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. 1 Pedro, capítulo 4. Vivendo para Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgia e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com ele na mesma torrente de imoralidade e que por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos. O evangelho foi pregado também a mortos para aqueles que, mesmo julgado no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Sofrendo por ser cristão. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algum estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês não insultados por causa do nome, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Intrometida, papa vídeo. Ai, meu Deus do céu.